Todos acharam? Lucas 10, 41. E que diz? Marta, Marta, andas quietas e te preocupas com muitas coisas. Que Deus nos abençoe. Eu quero pensar com vocês hoje. Eu vou deixar 2 temas aqui e você escolhe aquele que você vai aplicar no texto. Primeiro, o que Jesus precisa manifestar em nós para o seguirmos mais de perto. O segundo tema é o avental de Marta. No final você escolhe e me diz qual dele você vai aplicar para a sua vida. João capítulo 11 marca o fim dos atos apostólicos de Jesus e o começo de um tempo dedicado a ensinar, mais em particular, os discípulos e os apóstolos. Então até o capítulo 10 de João, Jesus tem uma preocupação no geral. A partir daqui ele vai trazer ensinamentos específicos para os discípulos e para os apóstolos, e aí ele vai começar a caminhar já para o final. Preste atenção que eu usei os 2 termos, discípulo e apóstolo, porque há diferença entre eles. Todos os apóstolos foram discípulos, mas nem todos os discípulos foram apóstolos. O discípulo vem do grego matetes, que significa um aprendiz, seguidor, mais basicamente aquele aluno que segue o seu mestre de perto. Apóstolo deriva do verbo apostelein, que significa um mensageiro comissionado e enviado. Os capítulos 11 e 12 estabelecem a transição para o fim do livro escrito por João e por Lázaro. Os capítulos de 13 a 21 são dedicados a registros sobre a paixão, morte e ressurreição de Jesus. O capítulo 11, lido aqui como base, começa falando de uma família que valoriza a identificação geográfica do texto. É a casa de Lázaro que dá importância à pequena aldeia chamada Betânia, que ficava próximo ao Monte das Oliveiras. Ela não tem fama nenhuma, então é a família de Lázaro que dá fama a essa aldeia. É a casa de Lázaro então que chama a atenção para esse detalhe. Betânia ficava a 3 quilômetros de Jerusalém e entrou para a história porque lá aconteceu um dos maiores milagres e um dos mais marcantes milagres do ministério de Jesus. Em Betânia aconteceu o incontestável milagre que provou para o mundo que Jesus é Deus. Foi em Betânia que Jesus ressuscitou Lázaro. Lázaro era tão querido que vieram pessoas de várias partes daquela região, inclusive de Jerusalém. Essas pessoas vieram chorar a morte de Lázaro e consolar as irmãs Marta e Maria. A ressurreição de Lázaro apresenta de maneira incontestável a doutrina da união hipostática. Esta é uma doutrina misteriosa e praticamente inconcebível à mente humana, assim como a doutrina da Trindade. É a união hipostática que vai determinar que Jesus é homem e Deus ao mesmo tempo. União hipostática é um termo usado para descrever Jesus como Deus e como homem. Jesus é o único ser teantrópico no universo. Isso significa que Jesus é Deus encarnado. Não podemos esquecer que Emanuel significa Deus conosco, aquele que veio, habitou entre nós, diz o texto original, armou a sua tenda entre nós. Então Jesus foi o único que tomou para si, como Deus, os traços da natureza humana. Jesus, na condição de Deus, assumiu um corpo humano, mas ao mesmo tempo continuou sendo Deus. Jesus então ele é Deus homem. Parte da nossa humanidade foram adicionados à natureza divina. Quando olhamos para esse texto aqui da morte de Lázaro, Jesus estava em Decápolis. Decápolis, para quem não sabe, ela é uma junção de 2 palavras. Deca significa 10 e polis significa cidade. Então é feita uma referência a 10 cidades romanas que ficavam dentro das fronteiras já de Israel. Dentre essas cidades tem uma que você conhece, as 10 cidades, tem uma muito famosa que é Gadara. Foi em Gadara que Jesus acabou libertando aqueles endemoniados gadarenos. Então Jesus estava em Decápolis. Decápolis ficava um dia de viagem até Betânia, mas de propósito Jesus demorou 4 dias. Agora,
Aqui tem uma pergunta: Lázaro está morto. Um dia de viagem era suficiente. Por que Jesus demorou 4 dias? Porque havia uma lenda naquela época que os judeus místicos, eles acreditavam que o espírito dos mortos ficavam pairando sobre o morto, ao redor do morto, durante 3 dias. Irmãos, lenda não é algo só do nosso país, Brasil. Naquela época também haviam muitas lendas. Vocês lembram que quando Jesus estava morrendo, ele dizia: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Uma pessoa que estava vendo aquilo lá de frente disse assim: ele clama por Elias. Então havia uma lenda também naquela época que as pessoas acreditavam que aquele que sofria o martírio de cruz clamava por Elias e Elias viria ajudá-lo, mas ele estava enganado. Então havia uma lenda que acreditava que o espírito do morto ficava pairando durante 3 dias. Isso significa que se Jesus tivesse chegado logo e ressuscitado a Lázaro, as pessoas não acreditariam no milagre, as pessoas não dariam crédito a Jesus. Eles iriam dizer: olha, não foi Jesus, o espírito ainda estava sobre o corpo e resolveu voltar. O espírito estava aí, Jesus não ressuscitou Lázaro. E como Deus não divide a sua glória com ninguém, Jesus esperou esgotar todas as ideias e todas as possibilidades humanas para que Jesus viesse e atuasse. Irmãos, uma lição para nós aqui: quando esgotarem todas as possibilidades humanas, Deus vem e age. Quando os seres humanos não tiverem mais esperança, Deus vem e resolve o problema. Sabem por quê? Porque os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Então Jesus chegou e Lázaro já estava apodrecendo, já cheirava mal, e Jesus o ressuscitou. Por causa desse milagre, os judeus decidiram matar tanto a Jesus quanto a Lázaro. Por que desejaram também matar Lázaro? Por que decidiram matar os dois? Porque não adiantaria matar apenas Jesus. Lázaro era uma prova viva de que Jesus é Deus, o Messias esperado, e a notícia espalhou rápido no mundo da época. Até em Jerusalém chegou a notícia de que Jesus ressuscitou um morto apodrecendo. Jesus é o Messias. E uma vez que provado que ele é Deus, eu quero agora chamar a sua atenção para Marta e para Maria. Tire os olhos de Lázaro. O que as irmãs de Lázaro têm em comum e onde elas se diferem? Eu vou repetir a pergunta: o que elas têm em comum e onde elas se diferem? Vocês lembram do tema? O que Deus precisa manifestar em nós para o seguirmos mais de perto? A resposta está dentro da casa de Lázaro. É muito fácil encontrarmos essa resposta nas vidas de Marta e de Maria. Um dia Jesus foi convidado para pousar na casa deles. Lázaro não está em casa, Lázaro está fora, então ele está fora da cena. Jesus chega e Marta mostra-se preocupada com os afazeres domésticos e com os seus deveres materiais, com suas obrigações pessoais. Maria abandona os seus deveres domésticos para ouvir a sã doutrina do Mestre. Preste atenção numa coisa: o ensino da palavra, o estudo da Bíblia é uma das coisas mais negligenciadas hoje. A maioria das igrejas não tem mais a preocupação do ensino das Escrituras. As pessoas não querem ouvir. Sermão é cansativo, doutrina é algo que não faz mais sentido nas nossas vidas. Mas essas duas irmãs então têm essa característica. Agora, observe o seguinte: Marta e Maria receberam a mesma educação, receberam os mesmos ensinos dentro do judaísmo. Marta e Maria, elas sabiam que um dia viria o Messias. Todo judeu sabia, todos os judeus esperavam pelo Messias, e agora as duas têm o privilégio, ou tiveram o privilégio de hospedar em casa o Messias, Jesus. De repente, aquilo que parecia impossível estava diante dos olhos dela. Jesus está em casa. Não são todos os dias que as pessoas têm a oportunidade de ter Jesus em casa. Agora, Jesus está lá e uma cena constrangedora acontece.
Depois, se você ler com calma o texto, você vai ver que Marta corre de um lado para o outro, limpando, cozinhando, arrumando, decorando. Existe um grupo de judeus que dizem que esse momento aqui, elas estavam preparando o ambiente para fazer a comemoração da ressurreição de Lázaro. Então parece que ia sair um banquete aqui, ia sair comida boa. Então Maria está preocupada com isso, e Marta não. Agora, quando Maria vira as costas, e para virar as costas, com certeza ela ignorou a cara de Marta. Porque vocês sabem quando tem visita em casa, e que um quer fazer alguma coisa e o outro não quer, passa assim por trás da visita e fica fazendo sinal, cara feia, cara dura. Então a Maria ignora a cara dura, a cara feia de Marta, e o propósito dela é ouvir as palavras de Jesus. Maria não suporta aquilo, ela olha para Jesus, olha para Maria, e aqui revela a grande diferença entre aquelas duas irmãs. Receberam a mesma educação, tinham praticamente o mesmo conhecimento, eram muito parecidas em tudo, com a mesma cultura, mesma educação social, mesma instrução religiosa. Mas o Senhor olha para Marta, e no lugar de repreender a Maria, Jesus se dirige a Marta e diz: Marta, Marta, você vive cheia de compromissos e de inquietações. Marta, você é escrava dos seus afazeres. Observem, se vocês lerem o texto depois com cuidado, Maria vai até Jesus e diz, a Marta vai até Jesus e diz assim: Senhor, não é justo que eu trabalhe sozinha? E Maria fique aqui, só ouvindo do Senhor. Eu estou preocupado com os afazeres, não vai sair a tempo. E aí Jesus diz: Marta, você é escrava dos afazeres. Irmãos, parece que essa cena se repete hoje. Nós vivemos inquietos, ansiosos, preocupados. Com o quê? Com o nosso corpo, com nossos afazeres, com nossas ideias, com nossos projetos. Agora, a palavra vem e diz para nós: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. O que significa aquietai? Nenhum de nós vai poder acrescentar nenhum côvado sequer a nossa estatura. Nenhum de nós vai poder acrescentar um dia à nossa existência. Jesus vai mais longe e diz: não andeis ansiosos de quê? De coisa alguma. Voltando para Marta, Jesus disse: Marta, sua irmã escolheu a melhor parte. Qual é a melhor parte? Maria escolheu alimento o quê? Para a alma. Onde está o valor disso? Vou dar uma dica aqui para você. A garganta está indo embora. Pesquisas comprovam hoje que as igrejas tradicionais fundamentalistas, as pessoas são mais felizes, menos estressadas, menos ansiosas e morrem menos de infarto do que as igrejas pentecostais e renomadas. Então, alimento para a alma, quando a palavra vem ao nosso encontro e satisfaz as nossas necessidades, nós ficamos calmos, nós ficamos tranquilos, nós confiamos mais em Deus, nós deixamos de confiar mais em nós mesmos e mais em seres humanos, e nós confiamos mais em Deus. Às vezes parece que nós queremos dar uma solução para os nossos problemas diante das nossas forças, com os recursos que nós temos em mãos, e isso não vai resolver. Você vai se decepcionar. Por isso que a dica é: busque em primeiro lugar o que? O reino de Deus, e deixe que Ele vai cuidar do resto. Irmãos, alimento espiritual é o melhor remédio para a ansiedade e para as inquietações. Maria escolheu a melhor parte, e aí Jesus diz: essa ninguém pode tirar dela. Essa parte, aquilo que você aprende de Deus, aquilo que você ganha em termos de conhecimento, aquilo que gera fé, aquilo que gera comunhão, ninguém tira de você. Jesus diz: olha, essa parte é só dela, só ela está recebendo, você não. Queridos, todo crente tem dentro de si
uma Marta e uma Maria. Eu vou repetir: todo crente tem dentro de si uma Marta e uma Maria, e elas nos dividem. Marta representa nossas obrigações, deveres e coisas que nos inquietam. Quem de nós não tem uma inquietação? Quem de nós não tem um boleto para pagar? Não tem uma conta atrasada? Quem de nós não está faltando alguma coisa na geladeira, alguma coisa no armário? Quem de nós não se inquieta quando olha para dentro do guarda-roupa, certo, mulher? Quantas das nossas madames já estão olhando para o guarda-roupa e pensando na hora de renovar os sapatos? Se incomoda, inquieta. Não precisa cutucar a mulher aí, deixa quieto. Então, queridos, quantas coisas nos inquietam: sustento, saúde, vida conjugal, vida profissional. Isso é pecado? A princípio não. Não é pecado você se preocupar com isso. Não é pecado você se envolver com os seus afazeres. O problema está você tirar o primeiro lugar de Deus. A grande maioria dos crentes entram na igreja com um avental e a vassoura na mão. Vendo? Agora esquece o que Jesus precisa mostrar e pensa no avental de Marta. A maioria dos crentes entram na igreja com um avental, vassoura na mão, e Jesus fica no canto. Você sabe o que é ficar no canto, né? Aqui na região, na nossa região, nós temos essa ideia de ficar no canto. Lá em casa eu nasci primeiro, o primogênito, né, entre os irmãos, era o xodó da casa, mas de repente eu fiquei no canto, né? E depois do quinto, ninguém já nem lembrava mais que eu fui o primeiro. A negada só iria lembrar se caso tivesse a morte dos primogênitos lá em casa, então eu ia me arrebentar. Era o primeiro que ia. Mas a grande maioria dos crentes entram na igreja cheios de preocupações e de inquietações. As pessoas entram na igreja querendo receber sempre alguma coisa que lhes satisfaça, principalmente as suas ambições pessoais e materiais. As pessoas entram na igreja preocupadas com seus afazeres, com seus compromissos e com as suas intermináveis dívidas. Isso nos inquieta. Em dias de culto, né? Quando nós sabemos que hoje tem escola dominical, culto de louvor e adoração a Deus, Maria se prepara para vir o culto. A Marta entra na história e diz: calma, você não precisa ir para o culto hoje, vai ter outros cultos para você ir, para você fazer. Calma, elas nos dividem. Então Maria diz: nós temos que ir ao templo. Marta diz: hoje não, nós temos tantas coisas para fazer, tantas coisas para resolver. Nós temos que curtir os nossos momentos, curtir as nossas férias. Jesus disse a Marta que enquanto o nosso coração estiver preso aos afazeres, será impossível dar atenção para aquele que está no canto. E o crente, ele não foi chamado para deixar Jesus no canto da sua vida. O crente foi chamado para servir a Jesus. Nós não vamos ficar aqui para sempre. O grande problema nosso é que parece que nós trabalhamos para construir algo que nós vamos usufruir para sempre nesse mundo. A nossa ideia parece ser essa. Então a casa tem que durar o máximo possível, o carro tem que durar o máximo possível, as coisas têm que durar o máximo possível, nós temos que usufruir o máximo possível. E observem que o tema mundial mudou. Alguns anos atrás era aproveite o máximo a sua vida, porque o clima do planeta está acabando, a água potável está sendo destruída, não é? A natureza está sendo destruída. A qualquer momento esse planeta vai entrar em colapso. Hoje em dia não, a coisa mudou, ninguém fala mais disso. O que se fala hoje em dia? Aproveite a sua vida, curta o que você tem, procure ter mais e melhor, seja um vencedor. Vocês já pararam para pensar que Deus não curou ninguém nessa pandemia? Como é que as pessoas saem do hospital? Eu venci o Covid, eu venci o vírus, eu venci, né, o corona, a Covid. Eu? Não foi Deus. Por quê? Porque a cada
dia que passa, o homem vai se tornando mais o centro das atenções. E eu espero que você tenha identificado a melhor parte. A história paralela diz algo muito interessante sobre Jacó. Você já leu a história de Jacó? Quando Esaú disse que mataria Jacó, ao fugir de Esaú, Jacó levou 3 coisas importantes. Anote aí: Jacó levou pão, Jacó levou água e Jacó levou azeite. Jacó sentiu fome, comeu pão. Jacó sentiu sede e bebeu água. Os sábios rabinos dizem que Jacó vai praticamente terminar sua vida só com azeite, e ele volta a sentir fome e sede. Agora, a Bíblia faz questão de dizer que Jacó não tocou no azeite. E por que Jacó não tocou no azeite? Jacó poderia ter bebido o azeite, mas Jacó não fez isso porque o azeite não lhe pertencia. O azeite pertencia a Deus e foi usado para consagrar os lugares aonde ele pousou. O que Jacó nos ensina? Não use as coisas de Deus como se fossem suas. Pão e água pertenciam a Jacó. Azeite é símbolo da presença do Espírito Santo, não pertencia a Jacó. O que é de Deus é de Deus, o que é seu. Separe as coisas. Quando Jacó para dormir e uma pedra lhe serve de travesseiro, não para dar conforto durante o sono, mas essa pedra era para tirar a cabeça de Jacó do chão, a fim de evitar que algum inseto entrasse pelos seus ouvidos. A pedra não se amoldou à cabeça de Jacó. Interessante isso. A pedra não se amoldou à cabeça de Jacó. Dizem os sábios judeus que ele passou muito mal aquela noite, dormiu pouco. Agora, Jacó sonhou, e essa pedra, que é símbolo de Cristo, mais tarde virou um altar improvisado e foi aspergido com azeite. Assim como a pedra, a palavra de Deus ela não se amolda fácil à nossa cabeça, à nossa vida material. Nós vivemos sempre em guerra. A palavra de Deus vem para tentar nos amoldar a ela, mas como a pedra nós não aceitamos com muita facilidade. Mas o nosso contato com as pedras sempre deixa algumas marcas. Jacó deixou algumas colunas, ou seja, marcos importantes, decisivos na sua caminhada como patriarca de Israel. Quando somos fiéis nas coisas de Deus, na hora da necessidade, Deus vem ao nosso encontro. Não use o que é de Deus como se fosse seu. Não use dízimo como se fosse seu. Não pague conta com o seu dízimo, não pague água, não pague luz com o seu dízimo, não é seu, é do Senhor. Jacó sabia que o azeite não mataria a sua fome e nem a sua sede. Aquilo que é de Deus, se você usar como se fosse seu, não vai resolver o seu problema. Em determinadas situações vai agravar ainda mais. Então aprenda a separar as coisas. Uma outra coisa muito interessante, vocês sabem por que o povo de Israel ficou 70 anos escravizado na Babilônia? Vocês lembram? Eu falei isso aqui um dia desses, vocês lembram? Por usar como seu o sábado do Senhor. O ano sabático, a lei dizia o seguinte, que a cada 7 anos a terra deveria descansar um ano. Trabalha-se 6, descansa 1. Trabalha-se 6, descansa 1. Os judeus violaram essa lei durante 70 anos. E quando completou 70 anos, aquilo que é de Deus ele cobra. Você pensa que não? Ele cobra. Quando completou 70 anos, Deus levantou Nabucodonosor II. O cativeiro babilônico foi terrível para o povo de Deus. O povo de Israel foi humilhado, maltratado e insultado. A lembrança da queda de Jerusalém e a destruição do templo feria constantemente o ego daquele povo, dos judeus. O Salmo 137 relata ao mesmo tempo a dor, a tristeza do cativeiro na Babilônia e a distância que o povo se encontrava de Deus. Quando você lê o Salmo 137, leia ele olhando para essa perspectiva, a dor do cativeiro babilônico, mas ao mesmo tempo a distância que o povo estava de Deus.
Mas o Salmo 137 mostra uma outra realidade muito triste. Mostra que o povo chorava, lamentava por Jerusalém. Eles estavam sentindo falta de Jerusalém. Eles estavam sentindo falta do templo. Eles estavam sentindo falta das suas casas. Eles estavam sentindo falta da cidade. Então eles choravam. Sabe qual é o problema aqui? O povo deveria chorar arrependido por ter usado o ano sabático como se fosse seu, mas eles não estavam arrependidos. Eles só estavam lembrando do bom da vida. E aqui é um problema. Quando nós lembramos apenas do bom da vida, os açoites são mais duros e doem mais. Mas a pergunta persiste: o que Jesus precisa mostrar em nós para seguirmos mais de perto? Eu lhes disse que todos nós carregamos uma Marta e uma Maria no coração. E como é que Deus vai revelar quem nós somos? A presença de Jesus. É a presença de Jesus na casa delas que mostra quem são as duas. É a presença de Jesus que mostra o que elas carregavam na alma. É a presença de Jesus que mostra uma Marta preocupada com o avental e com a vassoura, e Maria preocupada com o que é espiritual. Irmãos, um dia Jesus disse assim: olha, os pobres sempre vocês vão ter diante de vocês. Jesus não estava falando do mal do pobre, não. Vocês lembram que hoje de manhã eu disse para vocês que para ensinar a Bíblia é necessário conhecer teologia, conhecer as profundidades do texto? Sabe o que Jesus está dizendo? Irmãos, não adianta a gente tentar gastar tempo para tirar o pó da casa toda de uma vez, porque amanhã ele vai ter de novo. Por mais que você lave, por mais que você passe, essas atividades vão se repetir. O avental de Marta sempre vai existir, sempre vai estar diante de nós, sempre vai exigir a nossa dedicação, porque os afazeres se renovam a cada dia. Marta e Maria aparentemente são iguais, mas é a presença de Jesus diante delas que mostra a diferença entre elas, que mostra o que elas carregam na alma. E muitos de nós corremos mais fielmente para Deus quando nós estamos necessitando do amparo e do cuidado dele. Os rabinos, nos dias de Jesus, eles usavam como método a duplicidade de ensino. Sabe o que é duplicidade de ensino? Você vai entender agora, lembra? Jesus disse que ninguém pode amar a dois senhores, porque vai agradar um e aborrecer a outro. Observem a duplicidade de ensino: dois senhores. Aí vocês vão olhar isso com mais cuidado na Bíblia. Vocês vão encontrar dois caminhos. Vocês vão encontrar Caim e Abel, vocês vão encontrar Jacó e Esaú, vocês vão encontrar Marta e Maria, vocês vão encontrar trigo e joio. Duplicidade de ensino. Cada um dos dois pontos tem uma lição para dar para cada um de nós. Caim e Abel, Jacó e Esaú, Marta e Maria receberam a mesma educação, os mesmos ensinos. O que os diferenciou foi a presença de Deus na vida deles. Quando colocamos as nossas vidas diante de Deus e a nossa casa, a presença de Jesus vai mostrar a diferença, assim como mostrou entre estes seres humanos. Os filhos de Deus não podem ser iguais a Caim e Esaú, nem iguais a Marta. Irmãos, tem uma coisa interessante. Eu disse que você carrega dentro de si uma Marta e uma Maria. É bom você prestar atenção, porque as duas não vão poder coexistir dentro de você. Ou Marta vai matar Maria, ou Maria vai matar Marta. É a presença de Jesus que vai determinar isso. Há um propósito tríplice na eleição. Deus nos escolheu para salvar, santificar e para usar para a sua glória. Não é para vivermos como bebelô dentro da igreja, nem dentro de casa. É o avental de Maria que vai mostrar, o avental de Marta, aliás, que vai mostrar onde está a nossa mente. Se somos iguais a Jacó, a Abel e a Maria. Eu não estou dizendo, irmãos, que a sua vida material, que as suas coisas materiais não são importantes. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que suas coisas não devem roubar o primeiro lugar de Deus na sua vida. Porque estas coisas que eu chamo de avental de Marta nos inquietam. E eu quero terminar dizendo que para você seguir a Cristo, você tem que enfrentar desafios.
Lembra do que eu falei para vocês aqui recentemente? Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Irmãos, seguir a Cristo exige uma renúncia daquilo que é terreno, exige a renúncia de muitas coisas para herdarmos o que é celestial. Seguir a Cristo exige fidelidade, seguir a Cristo exige fé na Bíblia como palavra de Deus. Agora, quero terminar chamando a atenção para você sobre essa questão. Eu quero repetir, lembra do que eu disse para vocês sobre que os que com lágrimas semeiam? Eu falei sobre o cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico foi muito diferente do cativeiro egípcio. Quando eles saíram do Egito, eles saíram ricos. Quando eles saíram do cativeiro babilônico, eles saíram pobres. O que eles levaram? Sementes. E quando chegaram na terra, a terra estava dura. Fazia algum tempo que ela não era trabalhada. O que acontece? Eles foram semear. E alguém disse: tragam os arados. Não tinha arado, eles não trouxeram nada. Eles trouxeram apenas as sementes. E vocês lembram que eu disse para vocês que eles, desesperados, começaram a cavar a terra para poder introduzir na terra as sementes. Enquanto eles cavavam com as próprias mãos, introduziam a semente na terra, eles choravam pensando que Deus os tinha tirado da Babilônia para morrerem lá. A história se repete. Da mesma forma, eles saíram do Egito e diziam que Deus ia matá-los no deserto. E aquelas lágrimas, claro que não foram as lágrimas que germinaram as sementes, mas aquelas lágrimas serviram para esse ensino, que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Por quê? Isso não significa que qualquer pessoa que vai trabalhar a vida com dificuldade vai receber a bênção de Deus. Não, significa que quando Deus abençoa, você pode semear com lágrimas, você vai colher com júbilo e com alegria. Agora, queridos, um dia, a Mônica está aqui, a Mônica conheceu o Dutra. O Júnior também conheceu o Dutra. Um dia o Dutra me chamou para fazer um cruzeiro. Alguém aqui já fez um cruzeiro? Cruzeiro é a viagem dos sonhos, né? O Dutra me convidou para fazer um cruzeiro. O cruzeiro ia daqui até o município de Alenquer, no estado do Pará. Não riam porque paraense não gosta. E nós nos preparamos para a viagem, né? E quando chegamos no Roda, tinha um belíssimo barco chamado Globo do Mar, recém-construído, pintado, todo em ferro, perfeito, lindíssimo. Próximo a ele, do outro lado, tinha um barco de madeira, pau velho, mal pintado, né, caindo os pedaços, chamado Livramento. E eu olhei para o Dutra sonhando com o Globo do Mar. Ele disse: não, nós vamos no Livramento. Eu falei: misericórdia. E nós fomos até, né, Vila Curuá, hoje município de Curuá. Passamos uns dias lá, conheci um lugar muito bacana. E quando nós estávamos retornando para Manaus, quando chegamos próximo ao município de Santarém, estava lá aquele barco enorme quebrado no meio do rio. Desce. E o Livramento chegou para socorrer o barco que estava quebrado. Sabe como é o nome do barco? Globo do Mar. Agora, o detalhe é que quando na ida chegamos em Santarém, o Livramento foi encostado do lado do Globo do Mar. O dono disse assim: tira esse negócio daqui para não enfeiar o meu barco. E nós fomos obrigados a ancorar em outro lugar. Na volta, o Livramento socorreu o Globo do Mar. Irmãos, sem conhecer a história, qual dos barcos você entraria? No Livramento ou no Globo do Mar? Certamente você entraria no Globo do Mar. Você entraria num barco sem timão, sem leme, sem motor, sem um capitão qualificado? Você entraria num barco desse? Não? Você entraria no Titanic ou na Arca? Hã? Ah, agora ficou fácil, né? O Samuel entraria no Titanic,
teimoso? Irmãos, a grande diferença, sabe qual foi? É que um estava sendo sustentado por Deus, que era a arca, e o outro estava desafiando Deus. Não foi profundo? O que Jesus precisa manifestar em nós para seguirmos mais de perto? Sabe o que Jesus precisa manifestar em nós? O avental de Marta. E muitos precisam também se deparar com o culto presunçoso de Caim. Eu espero ter jogado semente na terra hoje à noite. Frutifique. Eu espero que Deus trabalhe nesse barro que somos nós. Pense nisso. O que Deus precisa mostrar para você segui-lo mais de perto? O que Jesus precisa mostrar para que você seja mais fiel a Ele? Eu espero que você tenha entendido isso. Você carrega na alma uma Marta e uma Maria. As duas não podem viver dentro de você. Você tem que escolher qual das duas vai ficar. Lembre-se que eu disse que suas coisas são importantes, mas elas não podem tirar o primeiro lugar de Deus das nossas vidas. E que Ele mesmo nos faça colocá-lo em primeiro lugar. Que Deus nos abençoe.